Olá, amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV, espalhadas por todo o estado de Rondônia. Nós estamos aqui mais uma vez nesse início de tarde de sábado, falando para a maior rede de emissoras de televisão desse maravilhoso estado e, evidentemente, para tratarmos de vários assuntos que têm grande importância para todos nós, rondonienses e brasileiros. Temos muita coisa para a gente abordar nesse programa, com a presença dos nossos queridos convidados. Lamentavelmente, hoje não temos a presença de Beni Andrade, do professor Peixoto, que está de férias, e do Dr. Joacir Loura Júnior, que cumpre um outro compromisso. Mas aqui conosco hoje, Sérgio Pires, Irã Galo e o nosso convidado especialíssimo, o nosso Eduardo Copanax, o homem do jornalismo aqui da SIC TV. Enfim, e você? Aliás, o melhor debatedor é o nosso telespectador. Coloca na tela aqui, por favor, o nosso WhatsApp. A gente faz questão da sua participação, da sua opinião, da sua observação, da sua crítica, do seu elogio, enfim. Vai participando aqui com a gente, é sempre muito bom ter você por perto. Parceiros nossos, mais uma vez no programa de hoje, olha aqui, ó, essa água, a água Minalinda, desta água aqui, a gente gosta, todos nós aqui gostamos da água Minalinda, a água com o maior pH de Rondônia, tá bem? Agora, com a gente ainda, Supermercados Irmãos Gonçalves. Pemasa também faz parceria com a gente. Outra parceria importantíssima é de Rondoncap. Aliás, amanhã, gente, é dia de Rondoncap para você selar a sua cartelinha. Aproveite, não esqueça. Domingo, como eu disse, é dia de Rondoncap. Conosco também a clínica OIOP. Não precisa falar mais, né? Mas é sempre bom a gente registrar. A clínica OIOP, que atende em várias especialidades. Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes para vocês. Tem também a Portaria.com. Eita, essa empresa realmente está fazendo um belíssimo trabalho. Essa xícara foi o Sérgio Pires, que quando fala em Portaria.com ele faz plim, né? E além da Portaria.com, que aliás, nós aqui no Sistema Imagem, nós temos os serviços da Portaria.com. Vale a pena você, na sua empresa, no seu condomínio, na sua residência, você ter o serviço da Portaria.com, que depois eu vou entrar em detalhes. Conosco ainda o SESI hoje. Olha, hoje a gente traz aqui mensagem do SESI, Serviço Social da Indústria. Vamos já falar sobre isso também aqui no nosso programa, tá bem? Eu vou começar pela minha esquerda, por quem poderia e deveria estar à minha direita. Irã Galo, o nosso boa tarde, meus cumprimentos, seja bem-vindo mais uma vez e o seu destaque. Muito importante a sua colocação, esquerda, né? Eu sempre sou da direita do bem, direita brasileira, direita de quem ama o Brasil. Quero cumprimentar o nosso grande jornalista Eduardo Copanac, uma pessoa fantástica, que eu sempre assisto o programa todos os domingos. Ao meu estimado jornalista Sérgio e ao presidente desta casa e a todos os telespectadores desse grande canal, que é um canal de grande audiência do nosso estado e do país também, né? Por que não? Estamos na Record, né? Por que não? Na Record. Presidente, eu tenho algumas colocações para fazer. Primeiro, a derrota do Brasil, né? Eu não me senti derrotado. Não me senti por quê? Porque eu nunca senti firmeza, não na nossa seleção. Nós temos grandes atletas. Mas eu só lamento uma coisa. A soberba do técnico da seleção brasileira. Falta humildade. Eu aprendi que o comandante do barco é o último a pular fora. E ontem ele deixou os jogadores chorando no gramado e se recolheu e vá para lá porque agora eu estou aqui
rico, né? Um cara que tem um salário de R$1.800.000, fora os merchandise e tudo. Não tem que ligar mesmo para ninguém. E disse mais, falta humildade e a grande soberba deste técnico. Eu jamais irei parar em Brasília com a taça. Nem precisa, né? Porque ele foi um desgosto para os brasileiros ontem, né? Para mim, não. Porque eu não me dediquei a essa Copa, lógico, evidente, gosto de futebol, mas, lamentavelmente, foi um desastre para os brasileiros essa derrota, em especial para o técnico. O técnico tem que ter humildade, tem que ter bom senso e, acima de tudo, determinação. Mas para você ter humildade, você tem que ter modéstia, tem que ter simplicidade. É o que faltou para o técnico da seleção brasileira. Mas aproveito também, presidente, já que o senhor disse que eu estou da sua esquerda, eu quero aqui cumprimentar a nossa deputada federal, Mariana Carvalho. Por que eu quero cumprimentar? Ela fez aniversário quarta-feira. E eu fui para o aniversário dela. Eu nunca vi uma pessoa com tanta... aí sim, ela tem humildade. Todos os partidos políticos do Brasil, a Câmara Federal em peso estava no aniversário da deputada Mariana Carvalho. Eu chamo ela é minha sobrinha, por afinidade, mas uma pessoa meiga, amável. E ela me confessou uma coisa no avião, quando nós estávamos indo, né? Tinha que ser no avião, né, presidente? Que Porto Velho vai quebrar, o prefeito Hildo vai quebrar o grande paradigma. É a única capital do Brasil que não tem um pronto-socorro. É a única capital do Brasil que não tem um leito hospitalar. E a deputada Mariana Carvalho conseguiu uma verba para construir um hospital. E esse hospital, segundo ela me relatou, eu fiquei muito alegre, porque todo e qualquer recurso que vem para cá para ser investido na saúde são recursos de grande importância que irá atender a nossa população tão com falta de leitos hospitalares, com falta de assistência hospitalar. Quando eu falo em leito hospitalar, eu nem falo naquele hospital que tem o nome de uma grande santidade, João Paulo II. Eu nem falo nisso, porque isso não chama-se hospital. Aquilo são condições subhumanas, não só para os profissionais da saúde, como para os pacientes. Portanto, o prefeito Hildon Chaves vai quebrar esse paradigma, construindo um hospital para dar melhor assistência aos nossos munícipes. Portanto, meus parabéns à deputada Mariana Carvalho, meus parabéns ao prefeito Hildon Chaves por abaixar essa causa. Eu perguntei se eu poderia dar essa notícia antes de estar dando aqui. Ela me autorizou a dar esta notícia. E, ao mesmo tempo, quero mais uma vez desejar muita saúde, muitas felicidades à deputada Mariana Carvalho, que fez um grande mandato em benefício da sociedade porto-velhense e rondoniense. Portanto, minha sobrinha, um beijo no seu coração. Continua com a sua humildade, que isto é que é importante para nós. Obrigado, presidente. Ok, fazemos nossas as palavras do Irã Galo, que foram direcionadas a Mariana Carvalho. E daqui também desejo a ela os parabéns pelo seu aniversário. Sérgio Pires, boa tarde. Seu destaque, por favor. Primeiro, mando um abraço à deputada Mariana Carvalho, desejando sucesso a ela. O segundo o meu destaque é o 1º de abril, né, Everton? Que infelizmente não é 1º de abril, né? É uma tristeza. O presidente Lula anunciou ontem Fernando Haddad como ministro da Economia do nosso país. Eu adoraria se fosse um 1º de abril, mas lamentavelmente não é. Esse é o meu destaque. Eduardo Kopanakis, boa tarde, seja bem-vindo. Seu destaque, por favor, todo de corintiano, representando o Beni Andrade hoje aqui no programa. Boa tarde, Everton, doutor Irã, Sérgio, boa tarde a todos. Pois é, hoje eu vim homenageando a seleção, né? A seleção para mim é o Corinthians, né? E homenageando o Beni, assumindo aqui a bancada no lugar dele. Bom, o meu destaque é o lançamento, as tratativas já começaram neste ano de 2022 para 2023 da Rondônia Rural Show. Já é um grande evento que o Estado vai ter a partir do ano que vem.
são as tratativas de buscar empresários de fora para participarem aí da Rondônia Rural Show, a 10ª Rondônia Rural Show, que vai acontecer o ano que vem, em março. Muito bem, muito bem. Então tá certo aí, Rondônia Rural Show, vai ser onde? Vai ser em Ji-Paraná. Ji-Paraná, como sempre, né? Mantendo-se em Ji-Paraná. Olha aqui, ó, o seu Divino diz assim, boa tarde, apresentadores, eu sou o Divino de Jaru, estou assistindo o programa, mande um abraço para Jaru, claro, um abração para Jaru aí, essa cidade que cresce, que desenvolve e que certamente ainda vai continuar dando muito orgulho para todos nós, rondonienses. Lá de Ariquemes, o Walter Henrique da Cunha. Eu queria essas palavras do doutor Irã gravadas sobre a seleção brasileira. Eu tiro o chapéu para o doutor Irã, está dizendo o Walter Henrique da Cunha, direto de Ariquemes, participando do programa. Cumprimentando a gente também o Edgar e a Cida. Boa tarde, dinossauros. Estamos ligados aqui, Edgar e Cida, no Triângulo, acompanhando o programa, prestigiando mais uma vez o nosso papo de redação, né? Também, olha que bom dia, amigo querido, indo para o sítio, saudades, lá na linha Gleba Rio das Garças, a Eunice Queiroz também nos acompanhando e nos dando prazer de estar prestigiando o nosso papo de redação. Olha aqui, ó, tem uma matéria, que é a primeira retranca que nós temos à disposição. População marca presença ainda em frente à 17ª Brigada em Porto Velho durante esse final de semana. Vamos assistir essa reportagem feita pelo jornalismo aqui da SIC TV. Com um clima de tranquilidade, famílias inteiras permanecem acampadas em frente à 17ª Brigada de Infantaria de Selva em Porto Velho. A mobilização passa dos 30 dias e no último fim de semana, moradores de Porto Velho uniram força para momentos cívicos e de reflexão. E durante o final de semana, em média, 25 mil pessoas passaram pelo campo da 17ª Brigada de Infantaria e Selva em Porto Velho. São famílias da capital do estado e também de municípios do interior de Rondônia. Além disso, há manifestantes do sul do Amazonas que se uniram neste local. De 2 em 2 horas, a população se une para orar pela nação, entoar os hinos nacional e de Rondônia, além de reacender a chama da esperança. Pois é, será que vai acontecer alguma coisa? Porque a gente assiste os programas, 99% da imprensa brasileira diz, ó, o presidente Lula assume e tal, vai ser impostado, vai ser diplomado e tal. Enfim, mas tem aí alguns setores, talvez 99% seja muito, mas 95%. E tem 5% que diz, se Lula assumir a rampa, se Lula não sei o quê. Eu quero saber a opinião de vocês. O Lula sobe a rampa ou não sobe a rampa? Para mim sobe, por que não vai subir a rampa? Qual o impedimento para que ele subir a rampa? Não, nós podemos ter um fato novo. Sarcástico. Nós temos um fato novo. Ter um fato. Por exemplo, se o presidente Bolsonaro pode recorrer ao seu decreto, ao artigo 142 da lei da garantia e da ordem, né? Então, eu te pergunto, qual? Mas ele não vai usar isso. Se ele fosse usar isso, já não teria usado? Então, não, eu só quero saber a sua opinião. Estou tentando entender. É que tu dissesse que não tinha nenhuma outra chance. Não, a única novidade que tem nesse pacote de problemas relacionados com a questão política do país é a decisão do Supremo Tribunal Militar de aceitar a denúncia daquele juiz do Amapá, que se aposentou e que pediu a prisão do Sim, então tu já está trazendo já a segunda alternativa. Pois essa é a única novidade. Tu respondeu, parece que a minha pergunta não tinha sentido. Não, o que eu quero dizer é que não há motivo, claro, até agora, para se pensar que o Lula não vai assumir. É isso que eu estou pensando. A sua opinião é que o Lula vai subir a rampa. Pronto, é isso. Então tá.
Que há motivos, há muitos motivos. Essa questão do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Militar acatou o pedido para abrir processo contra ele. É a única novidade concreta que aconteceu nos últimos dias. Então, perfeito. É isso que eu quero deixar bem claro, que o senhor está desdizendo o que o senhor havia dito. E não havia nenhuma outra razão. Mas qual então, mesmo que o Alexandre de Moraes seja julgado e tal, o que isso tem a ver com a posse do Lula? Nada. Não, mas o presidente pode tomar atitudes. Está na mão do presidente Bolsonaro. Agora, se você acha que ele não vai tomar nenhuma atitude... Acho que não. Então, agora está respondido. Acho que não. Está perfeito. Agora está perfeito. Porque que há instrumentos, há. A minha modestíssima opinião é de que não vai acontecer nada e o presidente Lula sobe a rampa também. Com todos os instrumentos que existem, com todas as situações que podem ser criadas, inclusive jurídicas, né? Acredito que isso não vai mudar nada e o presidente Lula sobe a rampa e assume o Planalto. Sua opinião, Irã? Presidente, primeiro eu quero parabenizar a SIC TV. É um dos poucos jornalismos imparcial desse país. Você viu que a população tem sol, chuva, trovão, relâmpago, não está saindo das portas dos quartéis. Por que eles estão na porta dos quartéis? Porque eles acham que é o local mais seguro para evitar vandalismo contra essas pessoas que estão querendo uma coisa melhor para a nossa nação. Eu vou ser muito sincero aqui com vocês em relação a essa situação. Uma situação muito ruim para o nosso país, vexatória para o planeta, porque, queira ou não queira, houve condenações. Disseram que o descondenado, não condenado, eu não vou por aí. Mas houve condenação em algumas instâncias. E o mais preocupante com essa situação, é que a população brasileira não está aceitando esse tipo de coisa vindo do TRE. Até hoje, eu quero estar mais tranquilo. Se esse cidadão ganhou pelo voto popular, libere o código-fonte e acaba com essa insatisfação, com essa ficção que uns dizem é golpe, não é golpe. Golpe é fazer do jeito que estão fazendo. Eu, como brasileiro, que não vou sair do meu país, tenho oportunidade para outros fora do nosso país, mas eu não vou fazer isso, porque eu gosto do meu país, Copanac. Eu não vou sair daqui. Eu quero ter certeza que a população votou. Quem votou, se votou na realidade, mostre, afirme que estas eleições não ocorreu nenhuma inconsistência, suspeição. Aí sim. Em relação à ficha limpa, que eu não vou mais nem tocar nesse assunto, que rasgaram a ficha limpa, inclusive muitos candidatos. Eu sou ficha limpa, minha gente, ser ficha limpa é uma obrigação de um cidadão. Quando você tenta procurar um mandato, é em benefício da sociedade, jamais pode ser em seu benefício. Mas agora eu vou dizer uma coisa. Eu estava na quarta-feira, neste aniversário. Todos os partidos estavam representados, ministros, no aniversário da Mariana Carvalho. Ela transita em todas as áreas. Uma pessoa meiga, simpática, educada. E eu fiz algumas perguntas. Reinou silêncio. Os deputados têm até medo de falar, mesmo no privado. Tem medo, porque hoje está tudo censurado. Onde já se viu um deputado tem imunidade. Tem imunidade de não poder expressar o que ele pensa desse processo eleitoral. Tem 11 deputados federais que foram censurados, que não podem falar nessa situação desse processo eleitoral do nosso país. Eu fico muito triste, presidente, muito triste. Inclusive o nosso repórter, a chama da esperança, temos que orar muito para o nosso Brasil. Eu acho que temos que orar sim, muitas orações, mas orar para que coisas boas venham. Não pode uma pessoa mandar no Brasil, uma pessoa que se ser candidato a chefe de quarteirão não tem nenhum voto. Você sabe o que eu estou falando. E isso, eu fico muito triste.
Pois não. Ele liberou agora alguns deputados que tinham tido suas redes sociais Cancelados. fechadas, né? Ele liberou, mas, doutor Irã, parcialmente, ou seja, é meia censura. Isso eu não tinha visto ainda no país. Eu conheço a censura, mas a meia censura eu não tinha visto. Então, os parlamentares, eles podem usar suas redes sociais desde que não opinem sobre determinados assuntos. Inclusive, mas que país é esse? Entre esses assuntos, a eleição, né? Zero. Companax. Pois é, aí vai fica... acontecer alguma coisa ou não vai acontecer? O Lula sobe a rampa ou não sobe? Sobe, eu acho que não acontece nada. A grande questão, a pergunta no momento é, depois que o Lula subir a rampa, como é que vão ficar esses movimentos? Será que eles vão se fortalecer? Será que vai enfraquecer? Como é que fica a partir do ano que vem esses movimentos, esse pessoal que está na frente dos quartéis? A questão é essa, né? Saber como é que vai ficar essas mobilizações que estão acontecendo no país. Olha, eu imagino que a tendência e a coisa, o pessoal vai cansar. Né? Estão vencendo pelo cansaço. E essas pessoas têm que viver suas vidas, voltar às suas vidas. Agora, o que vai ditar os rumos do país, na verdade, vai ser a gestão do novo presidente. Se ele fizer uma boa gestão, se ele for um bom presidente, se o país crescer, desenvolver, se não houver roubalheira, se a coisa for séria, enfim, o país tem que seguir o seu destino. Agora, se a gente vê, por exemplo, que a economia não anda, se nós tivermos problemas de dúvidas com relação à honestidade das pessoas que fazem parte do governo, essas pessoas voltam para as ruas e voltam com muita força. E vou dizer mais, com o apoio da imprensa, com o apoio do consórcio que está aí, porque esse consórcio de veículos de comunicação, que agora foi reforçado a partir dessas eleições aí, e é capitaneado pela maior rede de TV desse país, elegeu o Collor e derrubou o Collor. Elegeu a Dilma e derrubou a Dilma. Né? Enfim, sempre agiu dessa forma. Estava ao lado do movimento de 64, da Revolução, contra o comunismo, contra o comunismo passar a viver e a vigorar aqui no país. Então, existe uma história toda por trás disso, de botar e tirar. E evidentemente, se o país perder o rumo, obviamente que o povo vem para a rua. Ô, presidente, veja bem, o povo está na rua. Está na rua. Velhos, crianças, pessoas do bem estão na rua. Não é arruaceiro que está na porta dos quartéis, não. São pessoas que querem um Brasil melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Agora, eu fico muito preocupado quando esses políticos que acabaram de se reeleger não olham para isso. Veja se tem algum deputado que vai para essas portas dos quartéis. Estão com medo. Eles estão com medo. Dizem, o atual presidente fez a maior bancada. Eu não acredito nisso, porque essa bancada, se for venal, daqui a pouco está do outro lado. Eu me lembro bem que perguntaram do Antônio Carlos Magalhães, quem vai ganhar as eleições? O Antônio Carlos Magalhães, aquele jeito dele, aquele jeitão dele, gozador, ele disse o seguinte, quem vai ganhar eu não sei, mas eu sei quem vai ser o líder do governo. Romero Jucá. Em todos os governos ele estava. E tu acha que esse pessoal não vai mudar novamente? Não vai mudar de acordo com o vento? Personalidade e caráter está no DNA de cada um. O mau caráter tem o seu DNA deturpado. Não tem jeito, esse só se morrer e nascer de novo. O problema político do nosso país é que o povo é que manda. É o que menos estou escutando, é o povo hoje. Já aconteceu as eleições, acabou, já estou eleito, acabou. Aí vai vir agora para prefeito, aí começa tudo de novo, presidente. Então eu acho que é lamentável que a população brasileira não está sendo escutada. Representada. Por que você está na rua? Diga por que é. Eu vou dizer, eu não tenho certeza se esse processo foi um processo verdadeiro.
Eu não tenho. Eu queria ter a certeza. Negócio de dizer, isso é golpe, é não sei o quê. Isso é conversa fiada. Isso é conversa de quem não tem o que falar. Eu quero o seguinte, se este cidadão que vai subir ou não vai subir, não me interessa o que é que ele vai fazer, se ele foi eleito pelo povo, por um voto a mais, ele tem que estar lá. Agora, eu tenho que ter certeza que isso aconteceu. Que foi a vontade do povo. Se foi a vontade do povo, acabou. Vamos botar uma pá de cal nessa conversa e vamos olhar para o Brasil. Agora, eu vi hoje uma chamada que disse o seguinte, quando anunciaram o ex-candidato a governador de São Paulo derrotado, pô, o povo de São Paulo foi muito cruel com os brasileiros, devia ter elegido ele, que o prejuízo seria menor. Eu não sei, porque às vezes a pessoa pode, lógico, evidente, se me colocar no Ministério da Economia ou como médico, com certeza eu vou fazer besteira, viu, presidente? Isso aí é uma coisa, eu tenho todos os títulos que a ciência pode ter. Eu quero fazer uma pergunta, o vídeo que eu mandei aí para cima, ele já está ok? Ele já pode ser solicitado? Me faça um sinal aí, por favor, para que eu possa chamar esse vídeo. Tá ok já? Já que você está falando do futuro ministro da Fazenda, eu quero trazer... Outro dia eu fiz um comentário desse, o Sérgio deve lembrar bem, lá no Papo de Redação, no rádio, sobre a inabilitação, não sei se é esse o termo, do Fernando Haddad para ser um ministro da Economia, ministro da Fazenda, porque ele mesmo confessa, e eu tinha já assistido esse vídeo, que ele não tem o preparo para ser um ministro, porque não sabe nada de economia. Depois veio aí um comentário, não lembro de quem, dizendo, não, mas ele é formado nisso, daquilo. Eu fiquei calado, porque eu sempre gosto de dar chance à réplica, e eu precisaria ter o vídeo de novo para trazer, e na hora eu não tinha, para fazer a tréplica. Pois acompanhe aí a confissão de Fernando Haddad. Não está legal ainda. Pois é, foi essa a minha pergunta. Então, por favor, vejam lá na edição o que fazer para resolver essa questão aí. Está com um probleminha de áudio. Hoje, presidente, quem anunciar títulos é fácil você saber. Lembra daquele ministro da Educação que disse que tinha mestrado, doutorado em Harvard? Agora nomeado pelo presidente Bolsonaro, na mesma hora quebraram a farsa. Quem mentir que tem título, doutorado, mestrado, pós-doutorado, é fácil saber. Mas o Haddad não mente, ele está falando a verdade. Ele diz que não tem nada, que não sabe nada. Ele está sendo punido, enfim, pela sociedade com relação à ascensão dele ao ministério por falar a verdade, não por mentir. Aliás, o reflexo vai vir com o mercado, né? Vai ser o mercado que vai editar o reflexo da situação do ministro, no caso. Quero repetir aqui do nome dele, né? Viu, Copa? Quero repetir o que eu tenho dito aqui. O Lula, ele não mentiu para se eleger. Ele disse o que ia fazer e está fazendo. Então não pode se dizer, não, o Lula mentiu aqui, mentiu ali. Eventualmente pode ter enganado, como todos os candidatos, mas na essência o Lula não mentiu para o eleitor. Ele disse que ia fazer com o país e vai fazer. Então que não se surpreenda. Eu só quero lhe corrigir uma coisa. O mantra está dentro de tudo que o Lula diz. Isso. Ele é o quanto mais mentiroso, ele mente muito. Mas ele consegue isso aí. Pois é. Um chapéu para um cara desse. Mas ele disse, escola com um cara desse. Ele disse, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. E vai fazer, está fazendo. A prova mais concreta desse primeiro passo é a indicação do Haddad. O Haddad vai pegar a economia brasileira, por ordem do seu chefe, claro, não vai tomar iniciativa, e vai mudar tudo que está na economia brasileira. E esse é o grande risco. Nós estamos num momento, doutor Irã, Everton e Copa, em que a economia brasileira está num momento excepcional. Nós reduzimos drasticamente o desemprego, mesmo depois de 2 anos de pandemia. O Brasil vai chegar a um PIB, doutor Irã, de mais de 3%, quando a previsão era 0,44%. Nós estamos num momento excelente da economia. E aí,
a gente não sabe o que vai acontecer. Sérgio, eu torço para que seja até melhor. Eu também torço. Porque torço. nós somos brasileiros, Claro. é o óbvio ululante. A possibilidade de dar certo é muito pequena com uma pessoa bem preparada. Né? Nós temos, não é possível que dentro da esquerda nós não temos pessoas preparadas, pelo menos com um currículo, que diga, olha, esse cara aqui tem isso na economia, ele tem mestrado, tem doutorado, tem não sei o quê, pelo menos isso. Vou dizer mais, eu lembro-me bem que o melhor ministro da saúde do nosso país, sabe quem foi? Não foi Adílio Jatene, não. Todo mundo diz, Adílio Jatene. Não, Adílio Jatene foi uma pessoa de conduta ilibada, uma pessoa que largou a sua profissão para se dedicar ao Ministério da Saúde. Mas o melhor ministro da Saúde em relação a todas as campanhas que ele fez, o fumo, as patentes que ele quebrou, Serra. José Serra. Isso eu tenho que dizer, ele não era mesmo. Mas sabe o que ele fez? Se agrupou com pessoas de bom conhecimento da área da saúde. Médicos, enfermeiros, tudo. Ele fez uma equipe heterogênea, mas com grande capacidade de decisão. Agora, ninguém sabe. Pelo que nós vemos nesse discurso hoje, todo mundo quer um naco desse governo, né? Todo mundo contribuiu, todo mundo. Então, as cobranças irão vir. Porque este cidadão, ele como ministro da Educação, ficou a desejar. Todo mundo sabe disso. Ficou a desejar. Ninguém sabe qual será o nosso futuro da nossa economia. Ninguém aguenta mais pessoas que venham querer, com falta de profissionalismo, tem que ter competência para assumir uma pasta de grande importância do nosso país. Olha aqui, gente, deixa eu falar da Pemasa agora, que é um dos grandes parceiros que nós temos aqui no programa. Você está com o seu roteiro de viagem de férias pronto? Já? Mas e o carro? Revisão de férias é na Pemasa. Passe agora mesmo em uma das lojas da Pemasa e faça a verificação geral no seu carro e garanta uma boa viagem. A Pemasa destina mais de 30 itens para verificação gratuita. Você não vai perder essa oportunidade, não é mesmo? Veja só. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista no assunto. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. E a gente tem um grande orgulho de ter a Pemasa conosco aqui no programa em mais este sábado. A vocês aí da Pemasa, o nosso abraço e o nosso reconhecimento. O Fábio Camilo, radialista, nosso querido amigo, está dizendo assim, o presidente que convida para uma festa cantores como Pablo Vittar, que diz que Jesus é travesti. Olha só, que já dá para preocupar com o futuro do Brasil, diz o Fábio Camilo. E ainda dá de presente ao candidato derrotado ao governo de São Paulo. O Ministério da Economia, tá aí o Fábio Camilo fazendo essas observações aqui no programa. Quem mais está conosco aqui? Mais nos prestigiando? Olha aqui, ó. Boa tarde, Everton. Gostaria que você mandasse um abraço para nós aqui e os parabéns para o meu netinho, que está fazendo aniversário hoje, 4 anos. É o Arthur, quem está falando comigo aqui, a Sidneia. A gente agradece a Sidneia aí pela sua audiência e parabéns para o Arthur pelo seu aniversário. Coloca na tela aí o nosso WhatsApp, por favor. Por favor, pode colocar o WhatsApp. É o canal para você se comunicar com a gente, tá bom? É o 99911-1111. Você fala com a gente, você manda a sua opinião, você concorda, você contesta, tá certo? Você traz informações, você elogia, você critica. Esse é o seu canal para participar aqui do nosso programa. Agora sim o vídeo tá pronto.
Vamos então assistir a confissão do futuro ministro. Eu não sei se é estão falando da Fazenda, né? Porque vai haver um desmembramento. O Ministério da Economia vai virar 3. Olha só. Era um ministério, vai virar 3 agora. E o ministro da Fazenda será o Fernando Haddad. Vamos ver como é que ele fala sobre os seus conhecimentos de economia. Vamos lá. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Naércio Menezes para passar. Então, eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. Não sei o que é mais absurdo. O futuro ministro da Fazenda não entender nada de economia e confessar, ou o antigo ministro da Educação confessar que colava dos seus colegas para poder passar. Sincero. Olha, sim. isso aí é um escândalo. E é um escândalo que tem contornos e uma grandeza internacional, gente. Parei um pouquinho. Porque por onde ele circulou vai dar problema. Foi ministro da Educação, mas disse que colava para passar. Olha o exemplo. Aí depois, agora, ministro da Fazenda, mas não entende nada de economia. Como é que ficam os investimentos, especialmente do exterior aqui no país? Qual é a confiança que nós poderemos passar para os investidores? Como é que vai? Eu ouvi ontem comentários que o mercado só não despencou de ontem para hoje, ou de anteontem para ontem, melhor dizendo, porque foi ontem que eu assisti, porque o mercado já está caindo todo dia com essa possibilidade do Fernando Haddad. Então, quando foi anunciado lá atrás, o dólar já começou a subir e a bolsa já começou a cair todo dia. Então, quando foi anunciado, já não era mais novidade. Então, não houve uma queda brusca, houve apenas a continuidade do mercado em queda. Lamentavelmente. Hein, doutor Irã? Aí mostra que ele está capacitado também para assumir a seleção brasileira, né? Também. Só falta ele ser o novo técnico da seleção brasileira. Mas olha só. Imagine, doutor Irã, se esse senhor fosse ministro do presidente Bolsonaro e gravasse um vídeo com essa conotação, com esse tipo de afirmação. O que a mídia, essa hora, estaria fazendo, não só destruindo a pessoa que gravasse o vídeo, mas atacando o presidente, responsabilizando o presidente por ter um assessor desse tipo. E aí, esse vídeo, o Everton tem que procurar nas redes sociais, e eu já tinha visto também nas redes sociais, porque a mídia brasileira não dá uma linha de protesto contra uma coisa dessa. Tem que vir aqui, assistir os dinos e ouvir um pronunciamento decente desse do Everton, retratando o que está acontecendo com um cidadão que vai ser um dos mais poderosos da República. Veja bem. Bom, o que a gente espera é que ele vá bem, né? Que alguma coisa, que Deus o abençoe, que lhe dê sabedoria, que, enfim, que possa se estar bem assessorado, que tenha gente do lado dele, porque, agora, é ele que está dizendo isso, não é ninguém que afirmou isso por ele, né? Não é ninguém acusando ele, você não sabe economia. Tem muita gente falando isso, mas aí pode ser por ser adversário político e tal. Agora, quando ele fala isso, e é isso que nós estamos mostrando, preocupa, gente. Eu sei que tem gente aí que apoia o presidente Lula e nós apoiamos o Brasil. Essa que é a verdade. Mas a verdade é essa, né? Não podemos esconder a verdade. Isso é um fato. Isso é um fato. Quando foi, a gente lembra, quando foi anunciado o ministro da Educação do Bolsonaro na época e ele mentiu sobre o currículo dele, nós aqui mostramos também. Nós também mostramos aqui, comentamos que a mentira do ministro da época, do Bolsonaro, então nós temos que dar o mesmo tratamento. O tratamento que foi dado lá atrás e dando agora o mesmo tratamento para o Fernando Haddad. Veja bem, presidente, aí ele cometeu uma série de bobagem, né? E eu fico muito triste, mas muito triste, porque eu acredito no nosso país. Independente de quem vai assumir, quem vai ficar, eu acredito no meu país. Meu país é um país rico, está precisando de pessoas
de bons princípios éticos e morais. Agora, veja bem, uma grande autoridade brasileira dizer, eu passei 2 meses só e assim mesmo passei colando, isso é, fraudando, ele fraudou, a prova dele foi fraudada. E isso aí é um exemplo para nossos filhos. Olha, se o ex-ministro da Educação, o futuro ministro da Economia colava, então a cola faz parte. Doutor Irã, o senhor disse que o Brasil é um país muito rico e mas não esquece que a Venezuela também era. A Argentina tinha uma economia fortíssima, até recentemente. A Colômbia tinha o Chile é uma das principais economias da América Latina. Olha o que está acontecendo. É esse o medo que eu tenho, doutor Irã. Nós somos poderosos, nós como povo nós somos muito bons, como país nós somos excelentes, mas nós temos exemplos próximos do que aconteceu com esse tipo de administração. Concordo com você, nós somos um país rico, mas pobre em ética e moral. Exatamente. Isso é preocupante, Então, eu acho o seguinte, o povo brasileiro não vai mais aceitar mais esse tipo de armação. Mas aceitou na eleição, doutor Irã. Não, veja bem, pera lá, eu estou na dúvida se na realidade o povo brasileiro, por que ele está na porta dos quartéis? Porque eles estão na dúvida. Apresente que este cidadão, ou qualquer outro, ganhou as eleições sem deixar a gente na dúvida. Eu quero ter certeza. Se ter certeza é através de indicar, mostrar aquele código-fonte, né? E tudo para a população, chamar técnicos preparados, porque se me botar o código-fonte desse aí, nada não vai resolver coisa nenhuma para mim. Mas eu quero ter certeza que foi isso. Lamentavelmente, nós não temos essa certeza. A certeza, sim, que foi feito pessoas para poder soltar e para ele sair candidato e ao mesmo tempo perdeu o mané, eleição não se ganha, se toma. Essas frases são preocupantes para nós, brasileiros e brasileiras, como dizia Sarney. Nós não podemos nos desmobilizar. Quando eu falo desmobilizar, não é fazer atrocidade, vandalismo, nada disso. Nós somos um país rico, sim, Sérgio, mas pobre de ética e moral. Olha aqui, ó. Deixa eu trazer mais uma mensagem aqui para vocês que é importante. Eu quero falar, na verdade, de uma clínica que te atende em várias especialidades. É a clínica OIOP Experience, que é referência no estado e conta com uma equipe de profissionais altamente dedicados. Vamos conferir esse recadinho da clínica OIOP com a nossa colega Regiane Rodrigues. Vamos lá. Chegando a nossa programação direto aqui, da Clínica OIOP Experience, te oferecendo diversas especialidades para você cuidar muito bem da sua saúde. Vamos começar falando da parte de odontologia. Aqui eles trabalham com consultas, implantes, próteses, ortodontia, tratamento de bruxismo, periodontia, tratamento de canal e uma única sessão que é super bacana e muito mais. Fora isso, você também vai encontrar cardiologia, que trabalha com consulta cardiológica. Tem também uma especialista em insuficiência cardíaca, a única do estado de Rondônia, trabalhando com mapa, Holter de 24 horas, teste ergométrico, eletrocardiograma, monitoramento residencial da pressão arterial. Fora isso, você também vai encontrar a infectologista, que trabalha aí com consulta clínica e consultorias para empresas e profissionais da área da saúde. E para finalizar, eu quero te falar da Fono, que é especialista em audiologia. Inclusive, gente, trabalha com avaliação auditivas e zumbidos e também exames audiológicos, audiometria de altas frequências e vendas de aparelhos auditivos multimarcas, ou seja, tudo com profissionais especializados para te oferecer o melhor tratamento, o melhor atendimento. Então não perde tempo, telefone para mais informações e agendamento aí no seu vídeo. A clínica fica localizada aqui na Avenida Abudã, então vem para cá, venha se cuidar. Tá aí, gente, olha aí que bacana, hein? Quer agendar o seu atendimento na clínica OIOP? Então ligue para 3224-2015 ou então você manda mensagem no WhatsApp 99982-2015. Tá aí na sua telinha o telefone para você ligar e o WhatsApp para você mandar sua mensagem lá da clínica OIOP Experience. Tá bom, pessoal? Vale a pena. Olha, atende
com várias especialidades, tá bem? Olha aqui, ó. O Michael Mota participando conosco, sinceramente não quero ser evidente. Mas quando vejo nomes para ministros, a gente nem precisa ser evidente. Anos obscuros nos esperam, infelizmente, diz o Michael Mota. Gente, o pessoal da esquerda tem que reagir também. Mande mensagem para defender aí o governo do presidente Lula. Né? Eu teria o maior prazer aí em ler a mensagem de vocês. O Vanderlei Azevedo, boa tarde, Dinos. Vocês estão falando somente do Haddad. E fala agora também da esposa do Marcola na segurança pública. Tem? Não, isso aí é fake. Isso é fake, né? Não tem nada a ver, não. Viu Vanderlei? Enfim. Pejorativo. Saiu outros nomes, não é né? legal. Não é legal. Dino, da Bahia, né? Do Maranhão como ministro. Margarete Menezes, da Cultura, né? A cantora. Vou divulgar outros nomes. Eu tenho aqui também outras participações. Gente mandando suas mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Esse que está na tela aí. Boa tarde, Dinos. O Brasil perdeu, mas o Bolsonaro deu 72 horas para a FIFA cancelar o resultado. Portanto, não estamos desclassificados. Esse doutor Irã deve estar de brincadeira. É o Celso que está falando aí. Celso, meu irmão Celso. O Cristiano. O doutor Irã é terrível. A palavra com EF eu não posso dizer. Nesse momento, isolado em sua lucidez, tem meu respeito. Não sei se está tão isolado assim, porque você concorda com ele, nós também concordamos, viu, meu caro Cristiano? Eu acho que talvez 70% da população de Rondônia, ou já um pouquinho mais, concorda com ele também. A única coisa que eu acho em relação à seleção e que me aliviou a queda da seleção, porque no resto todo eu sofri muito, é que eu não vou precisar mais aguentar um dos sujeitos mais chatos que eu conheço na história do Brasil. Chama-se Tite. Assistir uma entrevista desse sujeito é um castigo inominável. Inominável. Mas é para vocês que assistem. Eu não assisto nem dele, nem do Renato Gaúcho. Esses caras eu não assisto. Aí eu não sofro, não passo raiva, né? Eu assisto. Não assisto. Simplesmente mudo. Olha aqui, ó. O Geraldo Miranda. Sou o Geraldo do Jardim Santana. Minha opinião é as pessoas que votaram no Lula não estão nesses protestos. E dessas pessoas não podem falar por todos os brasileiros. Então, tá aí. Aí sim, o Geraldo Miranda já fazendo uma colocação já diferente do que vinha até aqui. E ele tem razão. E essas pessoas não podem falar por todos os brasileiros, não, tá dizendo o Geraldo Miranda. E se as pessoas que votaram no Lula forem para as ruas, já imaginou a guerra que vira? É o Geraldo Miranda falando aqui. E, gente, eu tenho o maior prazer em ler todas as mensagens que chegam aqui. Desde que não hajam ofensas, não hajam palavrões, alguma coisa assim a gente até corta, enfim, muda o texto. Mas é isso mesmo, né? Nós queremos que as pessoas se manifestem, né? Ontem o Bolsonaro quebrou o silêncio. O silêncio, né? Foi para... Vamos tratar esse assunto, sim, tá, Copanax? Eu só preciso chamar mais um recadinho aqui, a gente vai para o intervalo também, tá? Mas antes, é que tem muito recado e eu quero fazer esse aqui do Irmãos Gonçalves, que está sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir com a sua família. Confere só as ofertas de Irmãos Gonçalves. Ué, quem será? É entrega, pai. São as compras do Irmãos Gonçalves. Mas quando você foi ao supermercado? Agora a gente não precisa mais ir até o supermercado, mãe. O Irmãos Gonçalves vem até a gente. Olá, onde é que posso deixar as compras? Pode deixar aqui mesmo, obrigada. Obrigado a você. Comprar online pelo site? Que legal, mostra pra gente como faz. É só acessar www.irmãosgonçalves.com.br sem acentos e fazer as compras online. E está cheio de ofertas. É bem fácil e seguro. É só adicionar os produtos no carrinho e quando selecionar tudo o que precisa, ir em finalizar a compra e pagar. Tudo online e
e as compras chegam aqui em casa. Ou eu posso retirar na loja. Ah, gostei. Aí eu também. O Irmãos Gonçalves é um barato mesmo. Acesse agora www.irmãosgonçalves.com.br sem acentos. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Tá aí, gente. Irmãos Gonçalves sempre fazendo o melhor pra você, tá bom? O que mais? Gonçalves sempre dá um pouquinho mais, pode ter certeza. Vai pra lá. A gente vai pro intervalo e volta logo. E a gente está de volta aqui com o nosso papo de redação. Eu quero fazer um registro aqui triste. Nós temos o nosso querido professor e pastor Celso, amigo nosso, amigo do Irã Galo, lá de Cacoal, morador de Porto Velho, muitos anos. E ele, lamentavelmente, perdeu sua mãezinha. Dona Elza. Dona Elza. Elza Afonso da Silva. Tem a foto dela aí, por favor. Uma pessoa muito querida, muito conhecida aqui em Porto Velho. Elza do Salão. Tem uma longa história. Amiga da minha querida mãezinha, Dona Evinha. Eu conheci lá na minha casa, lá na casa da minha mãe. Dona Elza. Quando aqui eu cheguei, viu, presidente? Eu fui recebido por essa família, eu sou daqui, lógico, evidente. Mas sabe quem levou meu contrato para ser assinado pelo governador Jorge Teixeira? Carlito, esposo da Dona Elza e do pai do Celso. Então, olha só. Ele, de imediato, ele assinou, aí o governador, eu quero conhecê-lo. Era território federal de Rondônia. Eu estava no Rio de Janeiro ainda, acabando minha residência. Você tem que voltar para cá. Você tem que voltar para cá. Então, portanto, minhas condolências a essa grande mulher que ajudou muito, essa família ajudou muito o estado de Rondônia. Elza, que os anjos de Deus te conduzam para junto dele, que teus momentos de alegria sejam lembrados por todos aqueles que te amam. Descansa em paz. Já está ao lado de Deus, com certeza, Dona Elza. E a gente aqui envia os nossos mais sinceros sentimentos de tristeza pelo passamento da Dona Elza Afonso da Silva. Uma mulher de muita fibra, de muita garra, que tem uma bela história aqui em Porto Velho. Uma das pioneiras dessa cidade, juntamente com sua família. E ao Celso, particularmente, a gente aqui lamenta profundamente e envia as nossas condolências. Enfim, tá? Tá feito aqui o registro e a nossa tristeza. O Copanax levantou um assunto. Qual é que foi mesmo, Copa? Ontem o Bolsonaro se pronunciou depois de 37 dias em silêncio. Ele foi para a porta do Palácio e deu uma declaração lá de cerca de 15 minutos para os Tem algumas coisas que ele visitantes disse que no momento oportuno tudo dará certo, né? Deixou isso em tem aspas, algumas coisas que ele disse, Copa, de forma direta. E outras pareciam ser de forma cifrada. Não te pareceu isso, Copanax? Sim. Disse que ficou bastante triste com a derrota, né? Se isolou por causa da derrota, mas que no momento oportuno tudo vai... Eu acho que ele deixou isso, entre aspas, para a população, né? Principalmente para essas pessoas que estão fazendo as manifestações nas portas dos quartéis. Olha, nesse exato momento termina o jogo. Portugal 0, Marrocos 1. Então Portugal volta para sua casa a partir de agora e Marrocos segue na Copa do Mundo. Olha só. Entre as 4 seleções finalistas. Olha Eita! Algo inédito, Marrocos. Então... As grandes estrelas saindo fora, né? Cristiano Ronaldo, Neymar. Falta só o Messi agora. Sérgio Pires. Não, Sérgio Pires já está fora até. Falta só o Messi agora. Que Copa mais estranha também. Né? Bom, eu estou torcendo para a Argentina. Quero avisar os que odeiam a Argentina que eu estou torcendo para a Argentina. Por causa do Messi. Não, veja bem, eu fico muito triste quando eu vejo o argentino querendo a derrota do Brasil. O Brasil querendo... Pô, nós somos irmãos, bicho. Eu torci muito pela Argentina. Estou sendo sincero com vocês. Eu também. É sincero. Eu torci mais pela Argentina do que torci pelo Brasil.
Sabia? Não, aí não, doutor, aí eu não consigo. Bom, eu disse desde o princípio que a nossa Copa do Mundo está aqui no Brasil, não estava lá fora, não. Então eu não assisti nenhum jogo do Brasil. Pela primeira vez na minha vida, eu não assisti nenhum jogo do Brasil. Eu dormi durante os jogos do Brasil, fui jogar videogame e não senti nenhuma falta. E com isso não sofri também, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas o videogame você jogava com a seleção? Se fosse da Copa de 70. Olha, quem já viu jogar Rivelino, Gerson, Pelé... Tostão. Quem já viu jogar o próprio Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Aí olhar Rivaldo, esse pessoal aí. Olha, Roberto se você Carlos, tirar o Neymar, Sócrates. se tirar o Neymar, não sobra ninguém nessa seleção. Zero. Sobra ninguém. Todos são bons jogadores, é verdade. Mas ninguém é excepcional. E o Brasil ganhou Copas com pelo menos 5, 6 jogadores excepcionais. E aí tinha os coadjuvantes. A de 82, né? Roberto Carlos. Então, os laterais do Brasil não seriam titulares em nenhuma. Olha, em times de futebol aqui, eles teriam dificuldade. Em times dos anos 80, dos anos 70, eles teriam dificuldade para ser titulares. Os laterais da seleção, por exemplo, hoje. Muito fracos. Não entrariam nos grandes times brasileiros de 70, 80. Os meio-campistas também. Aí a seleção... Seriam reservas em times daquela época. A seleção não ontem jogariam. tomar um gol. Faltando 3 minutos para acabar a prorrogação de contra-ataque. É inadmissível, né? Aí é duro, né? E outra coisa, o primeiro batedor de pênalti devia ser o Neymar. Por quê? Porque aquilo já traz uma... Quando o cara bate o primeiro pênalti e perde, acabou já. Ou então, ele tinha que ser o quarto a bater. Porque, como ele é o melhor batedor de pênalti hoje, não só da seleção, mas até, talvez do mundo, quando chegou no quarto pênalti, porque se perder o quarto pênalti, acabou. Então mete o Neymar para bater, para continuar no jogo. E isso aí era intervenção do técnico. É ele que deveria intervir. De ter dito, olha, agora é o Neymar. É você. Porque se perder, nós estamos fora. E foi o que aconteceu. Zagueiro foi bater um pênalti, quando o melhor batedor podia fazer o Brasil continuar no jogo. E aí eu ouvi comentários ontem de jogadores de futebol, eles dizendo, nós também teríamos decidido. Nós, jogadores, teríamos dito, Neymar, vai lá e deixa a gente no jogo. Quer dizer, não vai bater, guardar o Neymar para o quinto pênalti, que nem sabia se ia chegar no quinto. E nem bateu, né? Não bateu, por quê? E você vê a empolgação dos jogadores quando faziam um gol de pênalti? Empolgação nenhuma. Você lembra o Dunga quando bateu aquele pênalti, que ele vai e soca o ar e vibra? Mas não dá para comparar. O Falcão, na Copa de 82, quando ele faz o gol, ele sai vibrando assim, a veia do pescoço dele, assim, ó. Você vê a empolgação desses caras. E o Pelé... Os caras hoje em dia fazem um gol... O Pelé socando o ar. O Pelé socava o ar umas 10 vezes, correndo em direção à torcida, enlouquecido. Por causa do gol. Enlouquecido. Né? O Pelé que era o Pelé. Devia ser a dança do urubu. Do povo. falar em craques brasileiros antigos, essa semana o Zico vai estar aqui em Porto Velho. Opa! Ele vai vir fazer o lançamento da escolinha Zico aqui, um evento da Secretaria de Município da Esporte. Da Esporte, né? Da Ivonete. E o Zico vai estar aqui, se eu não me engano, na terça-feira. Olha, o Alex Fabiano, que é o nosso telespectador e amigo, ele diz assim, sobre o jogo de ontem, você viu alguma manifestação de apoio, como pintura nas ruas, bandeiras, fogos de artifício? Pois no Triângulo, onde assisti com meus pais, não vi nada. E ao caminho até a minha residência, no Cristal da Calama, também não vi nenhuma animação. Não tem mais aquela animação que tinha. O pessoal fechava as ruas aqui, pintava as ruas, o chão, o asfalto, com a bandeira do Brasil. O brasileiro está preocupado com o futuro do Brasil. Não está preocupado. Que ano ruim que nós tivemos, hein, doutor Irã? Tomara que termine logo esse ano. Puxa vida. E o cara ainda teve a prepotência de dizer, eu não vou parar com a taça em Brasília. Ele não parou porque não ia pegar. Rapaz, é o orgulho, a prepotência desse técnico. Me desculpe, está fora de... O técnico militante, né?
Pra mim, Estão acusando agora que ele é incompetente. É o isso que deu azar foi aquele cara que pegou o gato e jogou na coletiva. Estão acusando que o gato deu azar pro Brasil. A forma como pegaram o gato Mas e jogaram. aquela forma é a forma mais correta de pegar o gato, sabia? Se ele fosse pegado com ele crau. Ele Tem que ser arranhava. daquela forma mesmo. Gente, deixa eu falar da Frutos de Goiás agora um pouquinho. Olha, gente, ontem, ó. Vou lá hoje, vou Frutos lá. de Goiás estava assim, ó, bombando. Depois do Jogo do Brasil, o pessoal foi pra lá. Eu acho que estava o pessoal tão triste. Vamos saborear alguma coisa deliciosa pra gente ficar mais feliz? Olha, picolé de graviola. Picolé de graviola. Essa fruta é uma delícia. Você tá vendo a fruta aí? Pois o picolé é a fruta no palito, tá bom? Tem o picolé de graviola e tem o sorvete de graviola, tá bom? Os dois fazem o maior sucesso lá na Frutos de Goiás. Vamos ver o que mais tem aí pra gente mostrar pra vocês? Pode girar a paleta. Esse é bom. Essa é a paleta de morango com leite condensado. Vocês estão vendo o leite condensado correr ali atrás? É o seguinte, se você colocar numa xícara, você cortar essa paleta, dar uma mordida na paleta e virar, você enche a xícara com leite condensado. Claro que não pode ser uma xícara muito grande, claro, né? Mas o leite condensado que tem dentro é uma coisa maluca. Paleta de morango com leite condensado da Frutos de Goiás é a melhor paleta mexicana do Brasil. Vale a pena você experimentar. São vários sabores de paleta também. E aí a pizza, né? Que faz o maior sucesso. Quem experimenta a pizza da Frutos de Goiás vira freguês. Tá certo? Quem experimenta uma vez vira freguês. Esse é o slogan lá da Frutos de Goiás que eu fiz agora. Tá? Você pode pedir por esse telefone aí que tá. Esse é o WhatsApp lá da Frutos de Goiás. Tá? Você já tem a partir daí o próprio cardápio, você já pede, faz o pedido, tá? Ou então manda um recadinho por aí. Ó, as pizzas a partir das 5 horas da tarde, ok? A pizzaria funciona a partir das 5 da tarde. Mas as duas lojas da Frutos de Goiás abrem hoje às 14 horas. 2 horas da tarde você já pode passar na Calama, na Abunã, que a Frutos de Goiás está com as suas portas abertas para você. E aí, os sorvetes, né? São 47 sabores de sorvete à sua disposição na Frutos de Goiás. Agora, detalhe, todos da fruta. 90% fruta. Isso aí quem me falou foi a engenheira de alimentos que produz, que cria o sorvete da Frutos de Goiás. Se não tem a fruta, não tem o sorvete. Por exemplo, hoje está em falta o bacuri, que o pessoal adora. Já fazem 3 viagens que o caminhão faz sem o sorvete, sem o picolé de bacuri. Mas por quê? Porque a fruta não está na sua época agora. Então, como não tem a fruta, não tem o sorvete, não tem o picolé, porque nada é artificial lá na Frutos de Goiás. Tá bem, pessoal? Calama 1081 ao lado da Drogaria Village e na Abunã 3179, bem de frente ao Caroço. E tem uma notícia que eu já passei ontem em primeira mão e estou repetindo agora. Até o final da semana que vem, se tudo der certo, e acho que vai dar certo, porque está dando certo já, a Frutos de Goiás inaugura um quiosque lá no Porto Velho Shopping. Tá certo? Então, até o final da semana que vem, a gente vai anunciar, tá? E vamos documentar. Quiosque para você poder também saborear os picolés e sorvetes e paletas e o açaí ali no Porto Velho Shopping quando você for fazer uma visita ao shopping de Porto Velho. Tá bom, pessoal? Portanto, aguarde. Eu falei agora, aproveitando a fala de Porto Velho Shopping, é o seguinte. O Porto Velho Shopping lançou mais uma edição do Natal Sem Fome. É a Retranca 9, tá, pessoal? Vários embaixadores, aliás, eu fui convidado também para ser embaixador do Natal Sem Fome e eu com muito orgulho, né, faço parte dos embaixadores desse ano. Quero fazer o registro, juntamente com tem mais gente, né? Mas os que eu leio é que no lançamento não foram todos, eu acabei também, eu tinha uma consulta médica, eu não pude ir. Mas embaixadores são, já com certeza, o
o doutor Gilberto Barbosa, que é o promotor, foi o promotor, hoje é desembargador, né? Gilberto Barbosa, que também está à frente como idealizador da Luz do Alvorecer, e também a doutora Elma Tourinho, juíza de direito, presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia, também é uma das embaixadoras do Natal Sem Fome. O Ismael Souza, nosso querido amigo lá da Alamanda, também é um dos embaixadores. Então, estou fazendo aqui o registro, né? E a gente fica muito feliz e muito orgulhoso de participar dessa campanha do Natal Sem Fome. Vamos ver a reportagem. A 6ª edição do Natal Sem Fome foi lançado no Porto Velho Shopping. O evento é administrado pela empresa Ancar, que participa da ação Cidadania, com o objetivo de arrecadar a maior meta histórica da campanha. Este ano, conta com a participação de vários embaixadores que destacaram a importância dessa iniciativa. Às vezes a pessoa acha, eu vou dar uma quantia pequenininha, não vai fazer diferença. Tem pessoas que doam muito, mas tem pessoas que doam R$10. Mas cada um doando um pouquinho faz esse mundo de doação que foram as 9 toneladas. Então doe, mesmo que seja uma quantia pequena, faça a sua doação, porque ela vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A campanha está lançada. O sucesso depende de você. Adira. O mínimo que puder vai fazer a diferença. Os alimentos e recursos arrecadados serão revertidos para as famílias de Porto Velho, a serem beneficiadas pela filantropia. É importante destacar que a campanha acontecerá até o dia 31 de dezembro. Durante todo o mês de dezembro, o Porto Velho Shopping estará recebendo as doações de alimentos não perecíveis. E a expectativa é que esse ano de 2022 sejam arrecadados mais de 175 toneladas de alimentos. Então, se você puder fazer qualquer doação de algum alimento, poderá vir até o Porto Velho Shopping e contribuir com o Natal de muitas famílias. E esse ano a gente quer, mais uma vez, alcançar recordes e recordes de arrecadações para essa solidariedade. Queremos poder atingir um número muito maior de pessoas e de famílias, do mesmo modo que nós fizemos em 2021. Pouco a camiseta aqui, né? Você pode ver, do Natal Sem Fome, tá? Olha aqui, ó, que legal. Muito legal. Tem um banner aí, por favor, vamos mostrar esse banner. É o seguinte, quem mandou para mim foi a Patrícia Montoya, lá do shopping, do marketing. De 1 em 1 levaremos o Natal a quem mais precisa. Esse aí é o QR Code, para você poder participar com dinheiro, né? Está à disposição, você pode fotografar aí, já pode inclusive, acho que dá, né? Através dessa foto aí, dá para o pessoal colaborar, R$1, R$2, R$5, R$100, o que vier vem bem. Como disse aqui a Patrícia Montoya, como diz o banner, de 1 em 1 levaremos o Natal a quem precisa. Agora, tem também um WhatsApp em que você pode participar. É um convênio que o Porto Velho Shopping tem com o PegPag. Eu esqueci de colocar, mas o pessoal vai colocar agora aí na tela. Anota aí, por favor, 69 9241 0839. Por favor, 69 9241 0839. Esse é o Pix do supermercado PegPag. Então, se você quiser, por exemplo, contribuir diretamente com cestas básicas, né, com alimentos, olha aí, tá aí o Pix, ó. Você pode entrar em contato com o supermercado PegPag e o próprio mercado vai levar lá no Porto Velho Shopping a doação. Tá certo? Então você pode participar com dinheiro através desse QR Code ou pode participar com alimentos através desse Pix que você tem aí à sua disposição. E aí você pede para levarem lá no Porto Velho Shopping, que o pessoal do PegPag está
com uma estrutura montada para isso, ok? Esse é o Natal sem fome. Não é do Porto Velho Shopping só não, gente, é de todos nós. Todos nós temos a nossa responsabilidade social também, ok? Bonita campanha, né, Ótimo. Isso Irã? é muito importante, é você se preocupar com o próximo, né? E o próximo precisa de alimento, não é só na nossa casa no dia de Natal. Dia 24 de dezembro eu tenho uma mesa farta. Eu fico muito preocupado quando eu vejo estrago de comida. Por quê? Porque a população precisa de comida, precisa de proteínas, precisa de uma boa assistência. Portanto, parabéns a essa brilhante campanha que eu vou fazer também a minha colaboração, se Deus quiser. Olha que o José Augusto, ele faz algumas acusações aqui que a gente não pode fazer aqui, lamentavelmente, viu, José Augusto? Mas ele está ligado com a gente todos os sábados aqui nos Dinos. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença aí junto à TV, assistindo a gente. Ele manda aqui também a formatura da Agero 2022. 400 novas vagas de cursos gratuitos. Você é o convidado especial, dia 10 de dezembro, 17 horas, na 7 de setembro, 7168, bairro Cuniã. Tá aí, ó, formatura Agero 2022, que o José Augusto envia pra gente. Quem mais nos acompanha ainda? O Eric Araújo. Infelizmente, há muito tempo, a seleção brasileira virou palco de lançamentos de cortes e pinturas de cabelos. Lobby de empresários nas convocações para valorizar passe de jogadores. Você olha a nossa última seleção campeã em 2002 e olha hoje os jogadores entrando em campo. Mais parece a São Paulo Fashion Week. É verdade. Essa é boa, corte e pintura de cabelo. Perdemos a referência de jogadores cascudos, com experiência emocional dentro de campo. Vai mais algumas décadas para esse Hexa virar e poder vir. Abraços e excelente final de semana a todos. Dedica pra gente aqui o Eric Araújo, nosso querido amigo que já esteve aqui conosco e voltará conosco aqui outras vezes também, com certeza. Olha aqui, ó. É o Léo dizendo o seguinte: tá faltando frutos de Goiás na Zona Leste. Olha, quem sabe, né, meu caro Léo? Um abraço, meu amigo, ele que é um dos frequentadores lá da Frutos de Goiás. Abraço para ele. Obrigado por estar nos acompanhando, meu caro Léo. Agora eu quero trazer uma outra mensagem, gente. Você quer cuidar aí melhor de você, da sua família, da sua empresa? Então conheça a Portaria.com. A Portaria.com é uma empresa especializada em serviços de portaria remota. Pioneira no ramo na capital e está no mercado há mais de 5 anos, oferecendo soluções inovadoras e eficientes para o controle de acesso de pessoas e veículos para condomínios, residências e empresas privadas. Veja só o VT. A tecnologia veio para descomplicar. Graças a ela, hoje podemos escolher o que comer, vestir, ser. Podemos conhecer pessoas, matar a saudade, amar. Podemos também viajar pelo mundo, visitar. Podemos visitar nossa casa, nossa empresa, sentir segurança. Pioneira em Porto Velho. Somos a portaria remota que sente que cuidar é a principal forma de amar. E que a sua segurança precisa ter, em vez de 2 olhos, o olhar confiável da tecnologia e de vários anjos da guarda conectados ao seu lugar. Ame. Visite. Sinta-se seguro. Portaria.com. Cuidando melhor de você. Olha que maravilha, hein, gente? Portaria.com, cuidando melhor de você. Prestou bem atenção nisso? Fica ali na rua José Bonifácio, 1635, no bairro Olaria. Telefone 3224-1812. Mas tem o WhatsApp também, que é o 99356-5776. Esse é
WhatsApp da portaria.com. 993565776. Aqui no Sistema Imagem de Comunicação, nós utilizamos os serviços da portaria.com. Estamos muito satisfeitos, é bom que se diga. Olha, temos mais participações aqui de telespectadores. A Zenaide dizendo assim: boa tarde, primeira vez que estou vendo esse programa. Só pode contribuir com alimentos? Não, pode ser com dinheiro também, viu, Zenaide? Nós mostramos aí o QR Code, tá? Mas isso você encontra também aí nas redes sociais. Está sendo plenamente divulgado. E eu mesmo vou divulgar também por aqui, pelas nossas redes sociais aqui. Ela disse que gostou da Frutos de Goiás agora no Porto Velho Shopping. Ela está aguardando. Muito obrigado, Zenaide Maria, acompanhando o nosso programa. Querida amiga e telespectadora. Olha aqui, ó. Bolsonaro não pode reclamar que perdeu a eleição. Ele mesmo é o culpado por sua derrota. Falou muito o que não devia. Atacou mulheres, debochou dos doentes que estavam morrendo de Covid e muito mais. É a Rita. Acabou. Perdão. É a Rita que está falando aqui com a gente. Rita, olha, tu tem razão. Em parte você tem razão. Ele realmente falou demais. Acho que o Bolsonaro podia ter um outro destino se falasse menos. Não há nenhuma dúvida. Não estou discutindo agora a questão de urna, de transparência das urnas. Isso é outra coisa, uma outra discussão. Analisando friamente, eu quero ouvir a opinião dos colegas também. Mas eu acho que o Bolsonaro, ele falou muito e falou muitas vezes na hora errada. Agora, é bom que se diga, viu, Rita? Essa questão do deboche dele dos doentes é fake, tá? Existe o vídeo completo na live dele e existe o vídeo em que cortaram de forma criminosa, maldosa, dando a entender que ele estava debochando dos doentes. Pelo contrário, ele estava defendendo esses doentes que, segundo ele, estariam com falta de ar. Foi isso, essa é a conversa. E aí as pessoas, alguém... Dá pro copo, manda para lá, manda lá pro nosso cameraman. Então o que acontece? É preciso que se diga, porque nós não podemos trabalhar com a desinformação. Eu acho que o Copanax viu esse vídeo inteiro, sim. Em que ele não debocha dos doentes. É isso, Copanax? Exatamente. Eles cortaram, fizeram uma edição do vídeo e usaram isso na campanha de forma maldosa e criminosa. Né? Enfim, como usaram outras falas também, né, durante toda a campanha. Um jogo de marketing, né? Eu acho que a nossa telespectadora tem alguma razão, mas eu diria o seguinte: o Lula, por exemplo, disse muito mais besteira do que o Bolsonaro. O Lula fez muito mais besteira que o Bolsonaro e ganhou a eleição. Mas aí, Sérgio, eu te entendo, mas aí o que acontece? O Bolsonaro tinha 95% da imprensa contra ele, repetindo aquilo que ele falava. E as coisas que o Lula dizia morriam ali. É verdade. Né? Então, aí não tinha chance nenhuma. O presidente, ele cometeu um pecado mortal quando ele acabou com a assessoria de imprensa dele. Né? Ele fazia tudo. Então ali, veja bem, toda e qualquer pessoa que tem um bom senso tem que pedir para as outras pessoas falar por ele. E ele, na realidade, ele queria fazer tudo. E no final acabava não acreditando nas pessoas. É verdade. E foi muito pela cabeça dos filhos também, né? Isso, aquilo foi um grande desastre para ele. Eu mesmo tenho uma assessoria de imprensa. Eu não tenho o direito de falar o que eu penso, certo? Quando eu vejo qualquer coisa, quem entra em cena é a minha assessoria. E ele tinha tudo para ter uma grande assessoria de imprensa, né? E ele não fez isso. Aí começou a falar, aí a pessoa edita a fala, né? Edita a fala, essa que é a realidade, editar a fala, ele nunca... Ele não é misógino também não, viu? Esse negócio de dizer que ele não gosta de mulher, que não sei o que, isso tudo é conversa fiada. Tudo montagem, fizeram muita montagem. Conversa fiada. Agora é óbvio, pecou. Quando ele fala, edita-se o que ele fala e
transmite para a população que é mais importante para denegrir a imagem dele. Mas ele é uma pessoa séria, eu o conheci pessoalmente, e sincera, que é o que falta para muita gente, sinceridade, e acima de tudo, ele quer um Brasil melhor. Você vê que os grandes discursos são escritos, né? E lidos ali pelos governantes, governador, presidente, são lidos para que não haja esse problema de se falar alguma coisa e depois ser distorcido. Na minha posse, eu ia falar do que passava na minha cabeça, não deixaram, porque poderiam editar o que eu falei. Sim. E assim não, acabei de ler, deixa jogado aí para todo mundo ter acesso. E foi o que eu fiz. Então, na posse, eu li o que eu falei. Então, quem dissesse que eu tinha dito aquilo, não, está aqui. O documento que ele não disse. Distribuído para a imprensa, né? Distribuído para a imprensa. Foi o que faltava a ele, que faltou a ele. E aí, tá aí, agora ele vai pagar pelo preço. Olha aqui, ó. Primeiro sorteio de dezembro do Rondon Cap fez mais ganhadores em todo o estado de Rondônia. Vamos conhecer agora quem levou os prêmios principais do último domingo. Vem aí. Com o Rondon Cap, quando você faz o bem, a sorte vem. Conheça agora os ganhadores dos prêmios principais do último domingo. O primeiro prêmio foi para Socorro Batista de Vilhena. O segundo prêmio foi dividido entre Margarete Martins de Porto Velho e José Avelino de Vilhena. Já o terceiro prêmio foi dividido entre José Márcio de Vilhena e Ivonaldo Nascimento de Porto Velho. E o quarto prêmio ficou com Luciele Alves de Porto Velho. E no Rondon Cap especial de dezembro tem uma Chevrolet S10 no valor de R$220 mil. E mais 3 TVs gigantes e 40 giros de R$500 cada. Cele seu título dupla chance por apenas R$15. Ajude as rapaz e participe. Laranjinha. Prestou atenção aí, gente, no recadinho do Rondon Cap? Pois é o seguinte, com o Rondon Cap é assim mesmo, tá certo? Você ajuda as paz e a sorte ainda pode chegar para ajudar você também. Nesse domingo agora, amanhã, tem uma S10 a diesel no quarto prêmio. Olha só. Tô de olho nela. Participe e boa sorte. Uma S10 a diesel, gente, no quarto prêmio do Rondon Cap amanhã. Portanto, cele a sua cartelinha e ajude as apais. Perfeito? Olha aqui o José Pereira falando. Dinos, eu só acredito que o Lula suba a rampa quando eu ver. Eu tenho minhas dúvidas e tenho esperança que não vai acontecer isso. Bom, eu, José Pereira, eu estou mudando um pouquinho o teu texto, José Pereira, tá? Para adaptar aqui a televisão, tá bem? Mas entendi tua mensagem. Olha só, o Sidney lá de Buriti está acompanhando a gente. A nossa audiência em Buriti também é muito legal. Grande abraço a Buritis que nos acompanha. Boa tarde, Everton, e a todos os profissionais. Então tá, estou aqui assistindo o seu programa e tenho que falar uma coisa. Se o Lula tivesse ganho essa eleição, não teria esse povo todo na frente do comando. Estavam todos satisfeitos. Esse povo já diz tudo. Lula não ganhou a eleição. É a Nilzete que está falando isso. Agora, tem um detalhe, viu, gente? O problema não é porque é de esquerda, não é porque é o Lula, perdão, não é porque o Bolsonaro perdeu. Porque o que eu vou dizer aqui, vocês vão concordar comigo. O problema todo é a falta da confirmação, a dúvida que existe, a falta de transparência. Agora, gente, se tivesse ganho o Ciro Gomes, que é um cara de esquerda, nada disso estava acontecendo. Concorda comigo? Concordo. Ciro Gomes ia assumir tranquilamente. Não, porque eu falo cara de esquerda, declaradamente de esquerda. Então o problema não é a direita e a esquerda. O problema são as condenações e a falta de transparência. É isso que as pessoas estão indignadas, questionando. Né? Porque, como eu disse, se fosse o Ciro, nada disso estava acontecendo. Talvez a transparência, tudo bem. A falta de transparência que as pessoas estão alegando.
tá? Mas, por ser de esquerda, tal, não haveria nenhum problema se fosse o Ciro Gomes. Várias coisas, né? Incontinência verbal. O problema é a pessoa. Incontinência verbal de quem é era o passado. Quem era para manter a maior imparcialidade desse processo, né? Que era a justiça, né? Fala um bando de bobagem, faz sinal de degola, perdeu o mané. Essas coisas deixam a gente triste. Porque são pessoas que era para poder manter a seriedade de um processo e que levaram ridicularidade. Olha, doutor Irã, eu não sei se vocês têm acompanhado, eu vi pelo menos 10 vídeos da imprensa internacional na última semana. É impressionante a cobertura que as grandes emissoras dos Estados Unidos, Inglaterra e França estão dando em relação às manifestações no Brasil. Um dos canais dos Estados Unidos, que eu não lembro o nome agora, o apresentador disse que as manifestações no Brasil podem ser consideradas entre as maiores da história recente da humanidade. Foi isso que ele disse na matéria, e aí chamou um repórter da TV que está no Brasil e o cara começou a relatar e contar quem é o Lula e tal. O Brasil, o povo brasileiro é ordeiro, certo? Nós não queremos mais de quê? A transparência, que as autoridades parem de chegar e fazer esse tipo de atrocidade, tirar a palavra das pessoas, mostre que aí acaba com tudo, acaba de imediato esse movimento. Mostre, chame, vem cá, vocês querem aqui o código-fonte, né? Que agora eu tô código-fonte. Mostre isso aí. A turma quer saber disso. A pior coisa que existe é você ser garfado numa eleição. Isso é ruim, é triste, principalmente num processo democrático. Tanto fala em democracia, mas é o que está faltando no nosso país. Me desculpe dizer isso. Eu quero também dar um outro depoimento aqui. Eu conheço juízes, conheço desembargadores que concordam com tudo que está dizendo aqui o Irã Galo. Também acham que falta transparência, tem dúvidas também. Agora, existem também, é bom que se diga, desembargadores, juízes eleitorais do TRE, que acham que está tudo certo, quer dizer, tem uma outra visão, e a gente respeita, evidentemente, mas que não acreditam que houve fraude, que não acreditam que esteja faltando transparência, que não acreditam que as urnas não foram auditadas e assim por diante. Então, é só para a gente colocar que existem vertentes, né? Existem correntes dentro do próprio judiciário, eu não sei dizer o que é maioria, o que é minoria, mas existem também pensamentos diferentes desse, para que a gente não fique aqui só parecendo que a gente só está colocando um lado das coisas, né? Então, existe o outro lado também. Presidente. Como, por exemplo, temos aqui o depoimento do nosso telespectador. Pronto, não é um homem sério do Renato perfeito. Honrou a justiça rondoniense. Ele honrou. Por que ele foi para a rua? Por que ele está defendendo isso aí? Ou será que ele está equivocado também? Mas só para dizer, eu já ouvi com esses ouvidos desembargadores contestando a posição dele, não concordando com ele. Eu estou falando que isso é democracia. O que não pode é proibir que as pessoas pensem assim e que as pessoas falem o que querem falar. E é isso que está acontecendo hoje no país, lamentavelmente. Presidente. Olha aqui, só para o Olavo do bairro Socialista, não tem desculpa não. Um presidente não fala o que ele fala. Fala igual a um pai de santo, Olavo do Socialista. Está falado, Eu também acho que ele fala demais. Eu já falei isso, né? Eu só não posso concordar quando disseram que ele falou mal dos doentes, debochou isso foi uma grande montagem, né? Uma grande mentira que fizeram, uma grande maldade que fizeram. Olá, Everton Leone, estamos assistindo o Papo de Redação aqui em Cacoal. Alceri Mendonça e minha esposa Ana Carolina. Sempre assistimos a programação da SIC TV. Olha que bacana, muito obrigado a vocês aí. O Alceri e a Ana Carolina aí em Cacoal, prestigiando a nossa programação. Quem não pode assumir é o Sérgio Moro, né? Acho que essa semana ele vai ser julgado pelo TSE. O PL entrou com uma ação, com prestação de conta. Se ele não se cuidar, meu amigo, ele ainda vai preso. O próprio partido do presidente. Veja bem, Sérgio Cabral é um forte candidato futuramente. A ser solto, inclusive com o voto do André Mendonça. Já tem
no STF, pelo menos 2 votos favoráveis à soltura do Sérgio Cabral. Vocês conhecem vagalume, não sabe o que é vagalume? Aquele que fica piscando. Sim. Tem gente que não pode ver um vagalume que pensa que é uma máquina fotográfica para querer aparecer. Quando vê um vagalume, opa, a máquina corre para trás. Ou é papagaio de pirata. Eu nunca vi, nessas 3 décadas, o desembargador Renato Minesi, quando era desembargador, juiz, aparecer na imprensa para querer aparecer. Eu nunca vi. Agora ele está querendo defender a legalidade e o povo brasileiro não. Aí eu vou fazer minha crítica. Um homem que ficou 30 anos aqui. 39 na justiça. Pastor. Um homem seríssimo. Probidade. Um homem respeitadíssimo no judiciário rondoniense. Ele fez história aqui, né? Ele fez história. Doutor Renato Minesi. Ninguém conhecia ele da imprensa, muito pelo contrário, conhecia ele pela forma ilibada como ele tratava discretíssimo, a justiça. Né? Tranquilo, discreto, correto. Aí agora vem, vamos criticar, vamos procurar. Não, mas é 1 ou 2, né? Assim, ele tem, a posição dele é da maioria né? Eu estou falando de Rondônia, aqui 70% das pessoas aqui no estado são Bolsonaro, né? São de direita. O estado o estado mais bolsonarista do país, né? Então essa é a verdade. E o doutor Renato Minesi, que hoje ele vive entre Porto Velho e Rio de Janeiro, está aposentado, e ele está participando dos movimentos lá no Rio de Janeiro. Olha aqui, ó, atenção, pais e responsáveis aqui de Porto Velho. Matricule seu filho na escola do SESI e ganhe um desconto exclusivo na matrícula para 2023. Se você que está assistindo agora e é trabalhador da indústria, saiba que você tem até 20% de desconto, mais outros benefícios no ato da matrícula. Mas se você não trabalha na indústria e também quer desconto, então corre até a escola do SESI para garantir 20% de desconto na matrícula do seu filho no período vespertino, ou seja, período da tarde. Matriculando seu filho no Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, você ganha na hora 20% de desconto nas mensalidades das escolas do SESI de Porto Velho, durante todo o ano, mais outros benefícios. A escola SESI é referência nacional, com ensino de qualidade e o melhor custo-benefício para o seu filho se destacar nos desafios da vida. Então você, pai ou responsável, aproveite esta oportunidade para garantir uma vaga do seu filho. Mas agora atenção, hein? Pois as vagas são limitadas. Pensou no futuro do seu filho? Escolheu SESI. Mais informações pelo 0800 647 3551. 0800 647 3551. Faça a pré-matrícula acessando no QR Code. Veja o VT. Qual o meu futuro? O meu futuro eu estou construindo agora. Meu futuro é movido pela tecnologia. Meu futuro é estar preparada para os desafios da vida. Meu futuro eu comecei no SESI. Uma escola conectada com o agora e preparada para o futuro. Pensou no futuro? Escolheu o SESI. Matrículas abertas. Tá aí, gente, viu aí? Matrículas abertas. E não perca os descontos aí, 20% que o SESI oferece para você. Vai rápido para lá, tá bom? Aliás, eu conheço muita gente que estudou no SESI e hoje se considera uma pessoa muito bem formada, viu? E as instalações lá, tudo muito legal. O pessoal do SESI cuida muito de toda a sua estrutura. Tá de parabéns. Everton, nesse mar de más notícias que a gente tem tido, o doutor Irã trouxe uma ótima notícia e eu acho que esse assunto mereceria um pouquinho mais de informações, se o senhor tiver, doutor Irã, sobre a construção do hospital de pronto-socorro aqui em Porto Velho. Só que a gente vai falar sobre isso depois desse recadinho aqui, da Keila, lá de Ariquemes. Ela diz assim, uma pessoa que não conseguiu administrar, está falando sobre o Haddad,
não conseguiu administrar uma cidade, foi considerado o pior prefeito da história de São Paulo. Agora imagina administrar um país. Eu não sei se dou risada ou se choro, diz aqui a Keila de Ariquemes. Eu vou para o intervalo rápido e volto mais rápido ainda. Lembrando mais uma vez que eu estou aqui com essa camisa do Natal Sem Fome, essa campanha que o Porto Velho Shopping está comandando aqui no estado, aqui em Porto Velho, e eu estou participando junto, aliás, todos nós estamos juntos aí nessa campanha do Natal Sem Fome. Quando bate a saudade, tem aí uma foto do José José, eu quero pedir para vocês aí colocarem, e uma música, uma das grandes canções de sucesso de José José, grande cantor mexicano, considerado o príncipe da canção. Olha aí, ó, José José, lamentavelmente já faleceu. Um dos maiores nomes da música mexicana e da música latina. Vamos ouvir um pouquinho dele? Eita! Newton César, hein? Espere um pouquinho mais. Lembra dessa música? Fantástico. Tempo que se fazia música bonita nesse planeta, né? Ele se namorava pegando com a mão, né? Com aquilo na mão. As músicas compreensíveis. Tá aí, José José cantando La Nave del Olvido. Espere um pouquinho mais. Música que fez grande sucesso aqui no Brasil, na voz de Newton César. Pois amanhã é o tributo a José José, é a segunda vez que a gente faz um tributo a ele. Mas ele merece. Então a gente vai recordar os grandes sucessos do eterno José José. E eu tive a paciência, o prazer de assistir uma novela produzida no México, com a história de José José. Quase 100 capítulos. E eu assisti toda a novela no Netflix, é claro. E uma história lindíssima desse grande nome da música mexicana, considerado o príncipe. Grande nome. Enfim, amanhã, quando bate a saudade na Rádio Parecis, a partir das 9 horas da manhã. O tributo começa por volta de 10h30. Bom, e agora eu quero chamar a nossa queridíssima Bruninha Bastos. Ela está lá na Saga e traz novidades pra gente, porque a Saga, gente, tá bombando de vender. Vamos ver. Sabadão, meu povo! E Sabadão com a melhor informação para você. Sabe por quê? Já é amanhã o Festival Arte com as Mãos aqui no Complexo Saga, aqui na Jorge Teixeira com 7 de setembro, 7ª edição. Rapaz, eu vou conversar aqui com o Afonsinho. Poxa, Afonso, já é amanhã essa atração que é para toda a família. Como é que você tá? Tudo bem. Tá virando tradição a 7ª edição do Artes com as Mãos. Amanhã aqui no Complexo Saga. Estamos preparando todo o complexo para receber sua família. Os maiores artesãos da cidade estarão aqui. Comidas típicas, música ao vivo, espaço para criança, veículos. Venha fazer um test drive, venha conhecer nossos produtos. O dia é para a família. Domingão, já é amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Como disse até o Val na outra entrada que a gente fez. Se você quiser tomar café da manhã, tem aqui. Se você quiser almoçar, tem aqui. Mas agora, se quer merendar ou jantar, também vai ter aqui. E olha, tudo isso para apoiar também os nossos empreendedores, né, Afonsinho? Isso. O Festival Arte com as Mãos, ele tem um intuito também beneficente, né? Então você que está nos assistindo aí, quer participar dessa grande ação que é o Artes com as Mãos, vem aqui no domingo, amanhã, das 9 às 8 horas da noite. A gente vai estar por aqui, toda a equipe da Saga presente e mais de 30, 60, 90 expositores aqui para te acompanhar e para ter essa experiência, né? São vários produtos, desde alimentação a produtos cosméticos, artesanatos, enfim.
venha, traga sua família, a gente está te esperando. Maravilha, para você poder aproveitar aqui no Complexo Saga, é o Festival Natalino, Festival Arte com as Mãos, até porque estamos na época mais festiva do ano e eu volto com vocês aí no estúdio, mas anota na sua agenda, é amanhã o Festival Arte com as Mãos, Jorge Teixeira com 7 de setembro aqui no Complexo Saga. E como é que não vende carro com a Bruna Bastos falando da Saga com essa simpatia, transbordando carisma, né? Que maravilha, parabéns. Alegria. Nós temos muito orgulho de tê-la conosco aqui, assim como a grande Regiane Rodrigues, que é a mestre, né, de todas. Que preço é esse? A Regiane já levanta essa lebre. Que maravilha. E tá aí o Festival Arte com as Mãos, Vamos celebrar juntos a época mais festiva do ano, com artesanatos de qualidade, gastronomia variada e muitas atrações para toda a família. Amanhã, das 9 às 20 horas, no Complexo Saga. Todo mundo convidado, 7 de setembro, com a Jorge Teixeira. Tá bom, gente? Um abraço aí ao pessoal do Grupo Saga, que faz esse trabalho extraordinário também e com muito sucesso. Eu mandei uma foto aí para cima também de uma senhora. Estão me pedindo aqui, Everton, dê um alô para dona Margarida Quintela. Olha aí, pioneira do Areal, hoje fazendo 78 anos. Em agosto, ela viu o Everton lá na Frutos de Goiás e ficou muito feliz por esse encontro. Grande abraço. É isso mesmo, dona Margarida, foi um prazer muito grande tê-la conhecido, né? E está aí fazendo seus 78 anos, sendo homenageada pela sua família e por nós aqui, né? Então, um grande abraço para ela. É o que a gente deseja, muitos anos de vida e que a dona Margarida seja sempre muito feliz. Ok, feito aqui o devido registro. Everton, quem completou aniversário ontem foi nossa colega Giancarla. Quero mandar um abraço para ela, desejar que tenha sempre sucesso, que tenha aqui conosco e que seja muito feliz. A Lene Mendes diz assim: alô, meu grande amigo Everton Leone, você está muito lindo com essa camisa Natal Sem Fome. Tô ligadinha aqui nos dinos. Manda um alô aqui pra mim, Lene Mendes. Não era a intenção eu ficar lindo, viu? Mas ela elogiou a camisa, não foi você. Dizem que eu fico lindo de qualquer jeito. Beijo pra você, Lene. Muito obrigado, viu? Ivan Falquete, estamos aqui na audiência. Valeu, Ivan. Obrigado por estar nos acompanhando também. Ezequias Alves, Everton, essa senhora está desinformada, pois o candidato pode ser o candidato com 100% de aceitação. Se tiver desvio de dinheiro já comprovado, não há quem ganhe, está dizendo aqui o Ezequias Alves. Ele está dizendo que candidato com 100% de aceitação, se tiver desvio de voto, já comprovado. Quer dizer, não está comprovado ainda, né, Ezequias? A gente tem que colocar a coisa no seu lugar. Há algumas denúncias, né? Mas quero até que o Irã me ajude. O que é preciso para tirar qualquer dúvida é o código-fonte, né? Código-fonte. Enquanto não apresentar esse famoso código-fonte, vai ficar essa dúvida, vai gerar essa dúvida. A população não está contente com por que estão escondendo esse código-fonte. O fato de ter as acusações, existem acusações, a gente sabe disso, mas a gente não pode ainda dizer que está comprovado. Porque se estivesse comprovado, a eleição não estaria anulada, não teria como segurar isso, né? A palavra-chave... O que se faz para não anular a eleição, a possibilidade é que não se consegue fazer a revisão, né? O confronto com o famoso código-fonte. Agora, como eu disse, tem gente que diz que não, está tudo comprovado, inclusive desembargador, juiz, gente do próprio TRE. E quem sou eu para contestá-los? Eu estou repetindo aqui o que as pessoas falam, o que jornalistas falam, o que analistas falam, o que especialistas em tecnologia da informação falam. O criador das urnas eletrônicas tem uma entrevista muito interessante com o famoso Monark, né? Vocês podem procurar, escrevam aí no seu YouTube, Monark, criador da urna eletrônica. Certamente você vai ver
uma vasta entrevista em que ele mesmo disse, o cara que criou as urnas, ele disse assim, não, no projeto original tinha impressora. E nós dissemos para o TSE na época, vocês estão chamando para vocês uma responsabilidade que não precisa. A pessoa vota e imprime o voto. Então, isso ele está dizendo, está gravado, está dito, está falado. O criador da urna eletrônica estava lá participando, ele é do ITA. Não é pouca coisa o homem. E ele não fala em nenhum momento que houve fraude nas eleições, não. Ele é muito responsável. Ele só fala que seria interessante a transparência, né? Só fala isso. Mas ele fala do início do projeto, de como o projeto se deu, e lá no TSE eles retiraram a necessidade da urna eletrônica, do voto impresso. Palavra-chave hoje, transparência e código-fonte. Acabou. Verdade. Torira, mais alguma informação sobre esse possível hospital que nós vamos receber? Bom, eu conversando com a deputada Mariana Carvalho, me trouxe essa notícia e eu perguntei se eu estava autorizado a divulgar esta notícia nesse programa de televisão que atinge 52 municípios do nosso estado. Ela me deu a carta branca para falar. Eu perguntei de onde vem o recurso. Ela disse que ela alocou do governo federal uma cifra significativa para a construção desse hospital. E que, parabéns, Hildo, você vai quebrar esse paradigma que todos os prefeitos que passaram por aqui não se preocupou com um leito hospitalar no nosso município. E hoje, com certeza, nós vamos ter, porque foi dito pela deputada federal Mariana Carvalho e que o nosso prefeito, Hildo Chaves, abraçou a causa. Seria um pronto-socorro. Um pronto-socorro. Isso desafoga o João Paulo? Tranquilo. Certeza. Tranquilo. Tem mais o pronto-socorro estadual, quer dizer, aí nós temos um pacotaço de hospitais, né, para atender a população. Olha aqui, ó, o Eric Araújo manda aqui pra gente o seguinte, a matéria com data de... Hoje que dia é hoje? 10 de hoje, data de hoje. Supremo Tribunal Militar acata nova representação contra Moraes por ativismo político e clara articulação contra a Constituição Federal. Arthur Hermógenes Sampaio Júnior, advogado, entrou com uma ação no STM, Supremo Tribunal Militar, contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal e tal, acusando de prevaricação, abuso de poder. Enfim, é uma argumentação de 109 páginas. Obviamente que o ministro vai ter toda a oportunidade de se defender e de contestar essas acusações, mas o fato é que agora se cria, portanto, essa situação nova. Segundo caso, no Supremo Tribunal Militar. Né? Enquanto isso, eu não entendi o voto do André Mendonça. Que voto foi esse? Foi para absolvição, foi para tornar a soltura do governador. Para autorizar que o Cabral saia da cadeia. Então, pois é. O Eric Araújo diz o seguinte: sobre o voto do André Mendonça, não podemos ficar bravos por decisões como essa, uma vez que se há nova interpretação que gera efeito cascata. Os ministros estão ali para a defesa da Constituição e está tudo certo. Daqui a pouco, as interpretações mudam novamente para mandar prender desafetos deles. As interpretações dos ministros hoje são de acordo com as necessidades dos réus. Certo. Na verdade, é isso que está dizendo o Eric. O cara está condenado a 246 anos de cadeia. Está prestes a sair. E o Sérgio mais Moro 2 votos. Que se cuide. É verdade. Que pode ir preso a qualquer momento. Eu também que me cuide, né? Daqui a pouco eu vou preso por nada. Por ter falado aqui. O Maico Galto, do Candeias, parabéns pelo programa. Que diacho tem o telefone do Sérgio? Deu uma pane essa porcaria aqui. Vou jogar no lixo, viu? Tem razão. Telefone de cartão é isso. Sou o Paulo do Nacional. Tivemos uma decepcionante derrota no futebol. Mas devemos lembrar que o mais importante foi a vitória na democracia com um novo presidente, que pode fazer a diferença sim. Coisa que não vem acontecendo no atual governo presidencial. Lula, sem pensar duas vezes, está aqui. O Paulo do Bairro Nacional saudando a vitória do Lula
e diz que o Lula vai, né? Isso é que é fazer democracia. uma nova gestão. Democracia se faz dessa forma. Cada um... Paulo, tomara. E esse canal de televisão é isso. Tomara, Paulo. Torçamos para que você esteja certo. Aqui todos têm voz. Né? Todos têm voz. E certamente com a presença na semana que vem do professor Peixoto, né? Que está mais à esquerda da maioria do programa, certamente nós vamos ter um maior equilíbrio ainda aqui nas discussões. O professor Peixoto está de férias. Não pode. O senhor lembra daquele debate, um apresentador de televisão? Se eu quero meu direito de resposta, aquilo foi ridículo, pô. É ridículo aquilo ali. Aqui todo mundo tem voz e só alguns têm a voz. Eu não tenho mais. Deixa eu ver, o José está dizendo assim, acredito numa grande surpresa que Bolsonaro vai dar, com esse silêncio está proporcionando. Né? Então ele está ainda acreditando que o silêncio do Bolsonaro está segurando aí alguma surpresa, né? O Zé Augusto disse, soltar o Lula pode soltar o Cabral. Temos que ter cuidado para não nos prender, já que somos honestos, diz aqui o José Augusto. Enfim, é isso, gente. Cada um vai dando a Cabral já deu trabalho vindo para o Brasil, né? Aqui a gente procura fazer com que a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, ela tenha o peso total e absoluto. As pessoas podem ter o direito de se manifestar. Temos o livre pensamento. Evidentemente que a gente toma cuidados para que não haja nenhum excesso, e muitos excessos aqui eu cortei de um lado e de outro, né? E por isso até a gente pede escusas para o nosso telespectador, mas às vezes até protegendo a ele mesmo, né? E quando a gente pede para que todos se manifestem, o pessoal da esquerda se manifeste mais, né? Que pese aqui no estado de ser minoria, é porque a gente quer dar voz à esquerda também, né? Como eu disse, a gente vai ter o professor Peixoto já na próxima semana aqui conosco, ele vai dar um outro peso também, e assim vai, né? Nós procuramos fazer com que as pessoas possam se manifestar, as pessoas possam exprimir os seus pensamentos, doa quem doer. Claro, com os limites naturais, cuidados naturais que a gente tem, né? Às vezes a verborragia ela acaba ultrapassando, né, os limites toleráveis, e esses cuidados a gente tem, né? E a gente tem o respeito total por todos, né? Por quem acerta e até por quem erra, eventualmente, né? Esperando que os que acertem continuem acertando e os que erram comecem a acertar daqui para frente, né? Sejam pessoas do povo, sejam autoridades. E a tendência é de crescimento da esquerda, já que o Lula assume. A esquerda ficou esses últimos 4 anos sumida, né? Verdade. A tendência é que cresçam mais com palavras, com participações, enfim. Encerro minha participação com um destaque. Semana que vem, no meio da semana que vem, ele está de volta ao rádio e no sábado na televisão. Professor Jorge Peixoto, que Deus nos salve. Presidente, eu queria mandar um beijo para meu Love, que hoje ela não está aqui, né? Hélio, um beijão para ti. Recupere rápido dessa sua cefaleia. E quero também mandar um abraço para o pessoal que cuida do meu visual, da Dom Casmurro, né? O Samuel... Alexandre. Estive lá essa semana. Alexandre agora está em outro lugar. O Rafael, aquela turma, gente boa pra caramba, que me atende 6 horas da manhã. Rafael, opa, gostei muito. O Samuel tá lá? Tá lá o Samuel. É o gerente agora. Doutor, e quem você acha que vai ser campeão da Copa do Mundo? Da Copa do Mundo? O Vasco. Olha, eu acho que a França vai ser campeã, viu? Argentina. Estou torcendo para a Argentina. Pois eu torço para a Argentina também. Pronto. 2. Eu acho que a Croácia vai ser campeã. Croácia. Muito bem. Olha aí, hein? Merecido. Seria uma maravilha, hein? Vice-campeão, agora vai ser campeão. Acabou o programa, gente! Acabou o papo de redação. Muito obrigado a todos, para vocês. 2 horas da tarde, vão lá para Frutos de Goiás, gente. Vocês vão gostar. Graviola. Eu vou. Tem muita delícia te esperando lá, gente. Vai lá. Graviola te espera. Sorvete. E olha, Natal sem fome aqui, ó. Todo Amanhã mundo tem representação do SIC Rural. Dia 1º de janeiro a gente volta com matérias inéditas para todo mundo. Que horas?
Amanhã a partir das 8h30 da manhã. Sou assíduo desse teu programa. Maravilha. 9 horas tem quando bate a saudade da Parecisa, hein? Aliás, quando bate a saudade com o Erasmo Carlos foi um espetáculo, viu? Foi. Parabéns. Foi. Parabéns. Emocionou a gente. Acabou o programa. Tchau, 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 tchau.